Olá, pessoal, estamos de volta para mais um bloco, aí o terceiro bloco desse episódio, que falaremos sobre comunicação, a comunicação no relacionamento. E se falar em comunicação, né, que a comunicação ela vai além daquilo que a gente fala e vai pelo que o outro escuta. Então nós vamos falar agora, continuaremos aqui com a Eliane, eu sou o Silvio Martins, sou um psicólogo em formação, amante aí da psicoterapia de casais, pesquisador sobre o comportamento humano nos relacionamentos, né, Eliane? E tenho o prazer de continuar esse bate-papo aqui com a Eliane, que vai nos auxiliar aí nesse processo de entender um pouco mais sobre a comunicação e nesse bloco especificamente vai nos explicar aí, nos ensinar a entender, a aprender a escutar, que muitas pessoas precisam disso, eu inclusive preciso aprender a escutar mais, porque eu falo muito, né? Eu tenho trabalhado isso, mas hoje eu tenho conseguido escutar muito mais assertivamente, Sim. né? Eu tenho aprendido a ouvir mais. Sim. Como funciona aí essa questão de saber ouvir, que às vezes parece fácil, mas não é tão fácil assim, né? É um pouquinho complicado. Não, é bem complicado, Silvio. Por quê, né? Para a gente, de fato, conseguir apreender, absorver o que o outro está falando, muitas vezes a gente vai precisar fazer um trabalho conosco. Por quê? À medida que a gente vai ouvindo, qualquer informação que a gente recebe, a gente está fazendo um processamento dessa informação. Então, a gente está tendo uma interpretação sobre cada coisa. Sim. A gente está aqui conversando agora, você está me ouvindo, mas possivelmente está passando um raciocínio como plano de fundo, no segundo plano aí tem alguma coisa. Você está ouvindo, e aí você está pensando em alguma coisa, já está ouvindo meu pensamento? Eu falo que toda terapeuta tem uma bola de cristal escondida debaixo da mesa. Eu vou esconder meus braços aqui. Então, o que acontece? Esse processamento, ele acontece de uma maneira automática. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu sigo, né, na clínica, a gente trabalha isso dentro de uma ideia de pensamentos automáticos, ou seja, a interpretação que eu faço sobre as minhas experiências. E o tempo todo a gente está fazendo as interpretações, é como o nosso cérebro funciona. Agora, se essas interpretações, elas são acuradas, adaptativas, bacanas, ou se essas interpretações são distorcidas... Nossa, aí, os pensamentos automáticos, né? Esses pensamentos distorcidos. Exatamente. Então, qual que é o imbróglio aqui? Que quando eu estou ouvindo o que uma outra pessoa está falando, dependendo do que ela está dizendo, eu posso fazer um processamento normal da comunicação que está chegando e realmente conseguir escutar, entender, ter a intenção de compreender o ponto de vista da outra pessoa. Só que o grande problema é, se de alguma forma aquela comunicação me atravessa, aí eu começo esse processo interno de pensamentos automáticos. E aí eu começo a pensar, mas ué, ela tá me falando isso, tá achando que eu sou burra, né? E a pessoa conversando aqui com ela. Ai, que absurdo. E às vezes para ela de ouvir o resto, né? E não se parou de concentra ouvir mais o no resto. resto. Aí ela tá falando só aquilo que ela acha, nossa, mas ela nunca me escuta. E aí vai vindo também preconceitos, situações anteriores que foram criadas, situações estressoras daquela comunicação, principalmente em comunicações mais duradouras, onde você já teve grandes e pequenos estresses na comunicação, e aí de novo, tá vendo? Ela tá falando, mas ela nem tá me ouvindo, olha, só fala do ponto de vista dela, as coisas são só do jeito dela, e aí você vai tendo essas interpretações, e isso vai impactando diretamente a sua abertura para, de fato, ouvir, entender, escutar, né? Ter a intenção de compreender aquela comunicação. Então, comunicar, ele é um processo muito complexo, que não parte apenas da questão do que eu falo e como eu falo, mas também de como a outra pessoa vai acessar isso a partir de elementos internos dessa pessoa. Claro que, quando eu tomo esse cuidado da maneira de expressar, de entender quem é a outra pessoa que eu estou comunicando, de ter uma intencionalidade direcionada para a clareza, para o objetivo, isso tudo facilita na hora realmente de eu conseguir expressar a minha ideia. E se eu também parto do pressuposto que ali a minha intenção com aquela pessoa é resolver os nossos conflitos, eu fico mais aberto para fazer essa escuta ativa e para direcionar aonde as coisas
né, devem caminhar. Essa escuta ativa, ela vai muito de encontro com a questão de ser empático também, de ter empatia ali no relacionamento, de entender o outro, da forma que o outro tá agindo, de se colocar no lugar do outro. Como que você pode aí elucidar isso pra gente? Sim, aí entra muito uma questão da expectativa. Uma vez eu vi uma figurinha no Instagram e essa figurinha mexeu muito comigo. A figurinha, na primeira parte, ela vinha uma moça regando um vasinho de flor. Esse vasinho de flor cresceu e aí ela entregou esse vasinho de flor na mão de outra pessoa. No vasinho estava escrito expectativa. Então, eu crio a expectativa, eu nutro a expectativa e eu entrego essa expectativa para uma outra pessoa como se o outro fosse responsável por cuidar ou por garantir que essa expectativa fosse atendida. Então, nesse aspecto, é importante a gente entender qual que é a expectativa que eu tenho sobre o outro quando eu me comunico. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Eu ter clareza do que eu espero do outro é importante, mas isso também vai me ajudar a pensar o seguinte, mas o outro consegue atender a essa expectativa? É muito da projeção também, né? Exato. A minha expectativa não é o que o outro pode me oferecer, é aquilo que eu quero que me ofereça. Exatamente. E aí é difícil, às vezes, trabalhar isso e entender isso. É muito essencial para evitar conflitos, né, Eliane? Isso. Porque, por muitas vezes, a pessoa que criou a expectativa, ela se frustra. Sim. E não entende que a sua frustração foi apenas violação da sua própria expectativa. Exatamente. E isso acaba, eu até, nas minhas pesquisas, o que eu entendi é que isso acaba criando um ressentimento nas duas pessoas. Sim. A primeira se ressente porque o outro não atendeu suas expectativas. A outra pessoa cria um ressentimento nela porque ela entende que a primeira não a está respeitando conforme ela é. E aí complica. Como trabalhar essa questão de regular as expectativas conforme o que a outra pessoa pode nos oferecer e não conforme a nossa projeção? E aí entra o exercício de sentar na cadeirinha do outro, né? Que aí é a parte da empatia e da intenção de realmente você se abrir para isso. Então, eu consegui trabalhar, olha, eu tenho uma expectativa, essa expectativa é importante, é uma necessidade que eu tenho. Ok, então eu tenho uma necessidade. Bom, agora vamos olhar o outro lado. Esse outro lado, quem ele é? Porque o grande problema da expectativa é que ela não deixa a gente realmente olhar para o outro, conhecer o outro, entender. Porque, às vezes, a pessoa ela vai ter uma dificuldade geral, não apenas com você, de conseguir ter uma comunicação a sério. Esses dias eu estava tendo um atendimento e a minha cliente falou assim, eu tive um desentendimento com o meu pai e na hora que eu fui chegar para falar sério com ele, ele saiu pela tangente brincando assim como ele faz com tudo. E aí, ok, né? Porque é como ele faz. É o meio dele de reagir, ué. Exatamente. Então, ou seja, tem esse elemento. E aí, a gente precisa trabalhar na intenção de conhecer o outro, de sentar na cadeira dele. Não é só de se colocar no lugar, é de se colocar no ponto de vista. Porque concorda comigo que uma coisa é eu imaginar como você está me enxergando, outra coisa é eu sentar aí na sua cadeira e conseguir projetar a forma como você está vendo a experiência. Exatamente. E isso vai exigir que eu tenha justamente esse esforço para ter essa abertura. E isso é um grande desafio, porque as minhas emoções, elas estão emboladas nesse processo também. Então, eu estou ali numa carga emocional. Então, fazer isso requer que eu olhe para o que de fato eu desejo. Se eu de fato desejo que essa relação dê certo, que seja a relação com o meu filho, seja a relação com o meu marido, namorado, cachorro, periquito, papagaio, né? Com a minha família, com quem for, com os meus amigos,
eu preciso fazer esse exercício de me concentrar naquilo de melhor que aquela relação pode trazer. Porque a felicidade não está em obter tudo perfeito, está em eu me aproximar daquilo que faz sentido. Exatamente. Às vezes, o que faz sentido para mim pode ser obtido de N formas. E aí, à medida que o casal aprende a se comunicar, isso facilita muito, mas eu preciso, de fato, parar e falar assim, olha, mas quem o outro é? O que que ele gosta? O que que ele não gosta? Como que ele pode ser acessado? Como que não dá para acessar? E principalmente isso, se você já tentou 1000 vezes da mesma forma e o resultado foi o mesmo, você tentar 1001, o resultado vai continuar mesmo, sendo o né? mesmo. Então, é entender, essa estratégia não está funcionando, não é assim que você vai abordar. Se você está com alguém e fala assim, mas eu já falei 1000 vezes e ele não ouve, então tem alguma coisa de errado com a estratégia da comunicação. Falando em tentar 1000 vezes e dar errado, se você já tentou compartilhar isso 1000 vezes para 1000 pessoas diferentes e não alcançou aquela pessoa que você queria, aí sim você pode compartilhar mais uma vez, que aí você vai conseguir alcançar. Aí vai, tenta compartilhar de um bloco de 10 em 10, se você queria compartilhar de uma em uma pessoa, Sim. compartilha em blocos de 10. E falando em otimizar relacionamento, né? Eu queria aqui te pedir para que nós possamos alinhar o nosso relacionamento, para que você possa se inscrever aí no canal, falando sério, que você possa compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis, porque eu volto a repetir, nós temos aqui o intuito de trazer elementos para que você possa alinhar a sua comunicação, para que isso possa trazer de alguma forma alguns elementos produtivos para o seu lar. Então, nos auxilia aí nesse processo, nós contamos com vocês, nós contamos com a ajuda de cada um, e nós contamos aqui também com a Eliane, que vai continuar mais um pouquinho com a gente, para a gente ir para o quarto e último bloco. Você não pode perder, se você não assistiu o primeiro e o segundo, vai passar aqui em cima, você pode, um card aqui, você pode acessar e pode assistir, porque o quarto vem por aí com dicas de como alinhar essa comunicação. Agora sim, agora viram as dicas. Até o próximo bloco. Eliane, obrigado por esse. Obrigada. Tchau.